E assim, né, um dos meus papéis aqui como host é nivelar, traduzir isso para a nossa audiência. Então, o que é o prompt, né? Prompt, me corrija se eu estiver errado, é o texto que você coloca na caixinha, né? Que quando você entra ali no chatgpt.com, é isso? Acho que é .ia. O chatgpt.com, acho que é .com Você mesmo. pôr no Google, acho, né? Vamos ser sinceros. Mas Aí você entra e você escreve. Aquilo que você escreve é o que o Max está falando como prompt, né? Então, acho legal colocar. E eu acho que Leandro, né? Tô sendo sincero aqui, eu demorei muito tempo para entender esse lance do conversar. Porque quando eu me deparei com aquela entidade, aquela tela, eu uso o modo noturno, então no meu não é branco, é preto, né? Eu olhei, eu não lembro o que estava escrito, se era escreva. Eu olhei e falei assim, o que eu fui escrever, cara? Né? Tipo, aí eu comecei a perguntar umas coisas, né? Todo mundo começa e tal, algumas brincadeiras. E eu levei um tempo até começar a colocar na rotina de atividades que tanto eu quanto a Mônica, que é a nossa produtora aqui, tem. E é muito bizarro esse lance que você falou, né? Você começa a conversar, né? Você começa a colocar informação em cima da resposta, você... Cara, assim, como é que a gente pode usar esse raciocínio? Porque o conversar foi difícil para eu entender o lance de fazer uma pergunta. Às vezes eu colocava assim, baseado na sua resposta anterior... fale mais sobre o item 2. Aí eu percebi que ele entendia que eu queria seguir uma linha de raciocínio, né? E pegar o item 2 da resposta e aprofundar. Mas eu levei um tempo pra, entender como eu conecto isso na minha atividade, cara. Daí a pergunta é, como é que o vendedor que tá nos escutando, ele começa como é que ele conversa com o ChatGPT? Ele põe... a melhor alternativa é o começar, nem você falou, não com o produto final, mas começar com as perguntas. Mas o que a gente poderia colocar de elemento prático para a pessoa conseguir extrair da ferramenta algo que ela possa realmente usar no dia a dia? Tá, legal. Acho que a primeira coisa que ela pode pensar é em relação ao objetivo que ela tem. Primeira coisa, já abrir a cabeça, eu achava que o GPT só funcionava então pra coisinha bobinha, pra escrever um rap sobre mim, pra escrever uma legenda de Instagram. Então, primeira coisa, beleza, vamos mudar essa concepção. Já viu que não, pode ajudar em tudo. Tá. Pode ajudar tanto coisa estratégica quanto de fato escrever. Eu falo que ele ajuda em 4 grandes coisas. Ter ideias, fazer brainstorm, aprender qualquer coisa. Então, você precisa aprender mais sobre algumas técnicas de fechamento de vendas. Né? Eu trabalho com consórcio, sei lá. Quais são 10 tipos de fechamento de venda que eu deveria aprender? Ele vai lá, fala 10. Aí, beleza, desses 10, tá bom, quero que você me ensine esse primeiro passo a passo. E simule uma situação com o cliente ainda. É bom, ele vai te ensinar. Tá. Beleza, aprendi pro primeiro, vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto. Então, falando, ter ideias, aprender, pensar. Então, como eu falei, pensar. Eu vendo, sei lá, seguro de saúde. Né? Como que você pode pensar com ele? Quem que seria o público perfeito para eu ir atrás? Eu já vendo bem para público A, público B, público C. Que outro público seria bom para eu ir atrás? Então, legal, você está pensando com ele. Então, beleza. Primeiro, então, ter ideias, aprender, pensar, depois escrever. Depois, de fato, escrever. Tá. Me ajuda a escrever uma apresentação final aqui para o cliente que eu vou apresentar para ele o meu plano. Ele fala, o que é importante ter nessa apresentação? Né? Daí ele escreve, dá umas ideias. Tá, legal, mas que objeções meu cliente pode ter? Ele vai lá e dá algumas ideias. Mas você não... Como contorna essa objeção? Como contorna essa objeção, por exemplo? Me dê três técnicas a partir de Zig Ziglar que poderiam me ajudar a contornar essa objeção. Daí isso aí é uma outra técnica que você pode fazer. Você pode trazer algum autor famoso, por exemplo, que você sabe que ele vai ter isso na base de conhecimento dele para criar uma resposta específica para isso. Mas eu não preciso ficar somando com a minha pergunta anterior. Eu vou encaixando... Ele vai na conversa. Você vai... Isso, mas ele entende a conversa. A conversa ele usa como contexto para responder aquilo que ele está respondendo na hora. Mas ele não herda de um dia para outro, né? Pelo menos Não, de um dia para outro, ele herda no chat. Se você entrar na mesma conversinha... Na mesma conversinha, sim. Acontece que se você conversar muito, se a conversa ficar gigante, ele começa a se perder um pouco. Daí é legal você criar uma nova conversa. Tá. Mas várias vezes é bom você deixar uma conversa ali parruda, que você já tem todos os dados, ele já entendeu sua empresa, já entendeu tudo, ele vai te ajudar mais naquilo. Tá. Então, beleza, para essas 4 coisas, são coisas que você pode usar toda hora o ChatGPT para te ajudar. O ChatGPT, o AdaptGPT, tanto faz. Essas 4 coisas principais. Além disso, que eu estava falando para você, que tem um framework, assim, para você pensar uma estrutura de prompt, que nem você falou, prompt é exatamente isso, é o texto que você coloca no ChatGPT. Uma estrutura de prompt para você pensar, fazer meio que um checklist mental, assim, para ver, será que tá faltando alguma coisa? Será que eu posso melhorar isso? O CIDEM, que a gente chama. Então, um acrônimo, CIDEM. C, contexto.
Então, qual que é o contexto daquilo? Eu quero criar uma lista de possíveis prospects aqui para minha empresa. A gente vende software de inteligência artificial, o nosso cliente principal tem 50 a 500 funcionários, blá, 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 blá. Beleza, o contexto. O I, de instrução. O que é instrução? O que você quer que ele faça? Qual que é a tarefa que você quer que ele faça? Então, quero que você me ajude a criar essa lista baseado na lista que já temos hoje, que são dessas empresas A, B, C, D, E, tanto faz. O D, né, D de dados, então que dados extras você pode dar para ele? Por exemplo, nesse caso, é a lista das empresas que você já tem, né? Especificar, é para uma lembrança para você especificar o prompt. O que você está esperando de resposta, no caso. Pode ser também, você pode especificar várias coisas. Por exemplo, esse prompt já estaria bem específico, você já está falando das empresas que você tem, já tem os dados, já tem um contexto específico, então especificar mais uma lembrança de o que você poderia especificar nesse prompt, o que você pode melhorar nele. E o M é o de melhoria. O que é para lembrar? Justamente, você mandou o prompt para ele, tipo esse prompt que eu dei o exemplo. Tá. Ele vai te responder uma coisa. Daí você tem que lembrar que é que nem a gente falou agora, é uma conversa. Você não precisa... Se ele responder uma coisa que você não gostou, você não tem que fechar a aba, desistir e vai embora. Não, ele é burro. Não. Ele não vai ficar chateado, né? Não vai ficar chateado. É o único cara que aceita feedback numa boa. Exato, ele vai aceitar feedback numa boa. Você fala para ele, você fala... Não, então, beleza. Eu vi que você me deu aqui uma lista de empresas, mas você falou, tipo, do Nubank, você falou da VTEX, você falou de não sei quem. Essas empresas não são muito boas para mim por conta de X, Y, Z. Então, pensando nisso, faça a lista novamente para mim, por favor. Daí, entendido. Verdade, Max. Isso aqui, ele vai lá e vai fazer a lista de novo. Daí você fala, legal, agora gostei. Gostei dessas 10. Então, me manda mais 10. Tá. Você pode fazer, você pode criar uma lista de potenciais empresas para você ir atrás, por exemplo. Por exemplo, para eu contratar... eu tive 2 pessoas que eu contratei agora. Head de vendas, B2B, e Head de Business Development. O que eu fiz? Eu simplesmente primeiro pensei, que empresas vão ter boas pessoas nessas áreas? Aí beleza, eu fiz uma lista de 10 empresas na minha cabeça. Falei, tô querendo montar uma lista, tô querendo pensar em que empresas vão ter boas pessoas de vendas B2B. Né? Então, eu estou procurando empresas que sejam startups, ou seja, que cresceram muito provavelmente por conta dessas pessoas. E não que essa pessoa entrou lá e já tinha um time rodando, tudo bonitinho, não. Quero pessoas que provavelmente construíram um time de vendas, porque a gente vai ter que construir um time de vendas. Então, eu pensei nessas 10 empresas, baseado nessas empresas, que outras empresas você acha que se encaixam nessa categoria? Ele falou, me fez uma lista de 30 empresas. Daí, beleza, quando ele fez 10, eu vou fazendo de 10 em 10. Eu não gosto de pedir 30. Se você pedir 30 de uma vez, por exemplo, ele até pode fazer, mas ele vai fazer pior. É melhor você pedir em picado. Ele começa, ele meio que fica mais burro, porque ele vai tentar fazer tudo de uma vez só, é pior. Ele faz em 5 segundos, né? Exato, mas vai ser pior. Então é melhor você ir pedindo, nunca pede tipo, me dá 30 em 10, me dá 50 em 10. Não, vai pedindo 5 em 5, 10 em 10, que vai ser melhor. E vai dando melhoria, né? E pode, exatamente, você pode dar melhoria. Daí você exatamente, mais, né? Exatamente. Daí você pode também melhorar antes dele dar a lista completa. Daí beleza, ele me deu essa lista, eu fui atrás dessas pessoas dessa lista, no LinkedIn, simplesmente assim, e em pouco tempo, em uma semana, consegui contratar essas pessoas. Então, já me ajudou bastante nisso, por exemplo. Mas acho que é isso. Eu respondi a pergunta? Respondeu, sim.